A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27, o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, senão uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Que Deus tenha misericórdia de nós por essa palavra, queridos irmãos. Mas é muito triste ver como nós caminhamos a passos largos para a condenação. Porque diante dessa palavra, que se nós pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós. O sacrifício já foi feito. Agora só depende de nós. Mas é muito triste ver, eu digo isso não é para pessoas, simplesmente, não digo isso para alguém, mas inclusive para mim mesmo. É muito triste a gente ver como pessoas têm consciência dos seus pecados, conhecem a verdade, mas ainda insistem em viver na prática do pecado. E a gente vê muitas mulheres em fornicação, em adultério, mulheres que vivem com homens casados ou que homens separaram por causa delas. Elas têm conhecimento, têm entendimento de que é pecado, mas continuam vivendo uma relação adúltera, pecadora, de fornicação. No meio de tanto homem, de tanta mulher no mundo, mas muitos insistem em viver numa prática e num relacionamento pecaminoso. Assim também muitos homens têm suas famílias bonitas, perfeitas, filhos, mas eles insistem em trair sua esposa com uma mulher qualquer. Eles conhecem a verdade, eles sabem a verdade, mas mesmo assim insistem em continuar vivendo na prática do pecado. Ou seja, para esse tipo de gente não há mais sacrifício, porque Cristo já fez. Agora só depende deles, só depende de nós perseverar e sair dessa vida de mentira, dessa vida de engano, dessa vida de pecado. É muito difícil entender como um homem ou uma mulher sabe que está vivendo em adultério, sabe que está vivendo em fornicação, sabe que diante de Deus é pecado, mas mesmo assim insiste em continuar vivendo na vida de pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que naquele dia, quando Jesus voltar, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas eu curei em teu nome, eu acreditava no Senhor. Mas Jesus vai dizer: apartem de mim, vocês que praticaram o pecado, a iniquidade. Então nós vemos muitas mulheres, muitos homens que vivem na fornicação, que vivem no adultério. Eles sabem que estão errando, mas eles continuam em viver nessa prática. Muitas pessoas também que às vezes não conseguem perdoar o próximo, não conseguem amar o próximo, eles sabem que estão pecando, mas continuam insistindo a viver no erro, no pecado, na mentira. Então eu repito, como a palavra do Senhor diz, não resta mais sacrifício por esses pecados, porque eles continuam insistindo em viver na mentira. Muitas pessoas também que conhecem que a idolatria é pecado, mas elas vivem presas numa religião que comete idolatria. E por que isso acontece? Porque lá nessas religiões idólatras não há confronto, não há pregação contra o pecado, contra o adultério, contra a fornicação, contra a bebida. Por isso que mesmo sabendo que é uma mentira, que é um pecado, a idolatria, mas essas pessoas insistem em viver lá porque lá não confronta. Lá não tem o verdadeiro evangelho. E por isso foge das verdadeiras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. E com isso também essas pessoas continuam insistindo a viver no pecado da idolatria. Porque não tem desculpa dizer eu estou lá, mas não concordo. Não, se está lá é porque concorda. Está pecando do mesmo jeito. Então eu repito, vou me colocar até no meio. Não há mais sacrifício para nós que conhecemos a verdade, mas não queremos viver. Não existe mais sacrifício.
Cabe a nós nos arrepender e cabe a nós viver pela verdade e pela palavra de Deus, em nome de Jesus.